Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, mais uma vez, né? No livro de Efésios, na carta, né? É um livro, né? Também é uma carta. A carta aos Efésios, epístola, né? Continuando aí, né, a nossa pregação. Domingo passado nós não podemos vir, não teve, por motivos maiores, mas este domingo, graças a Deus, nós estamos aqui e vamos continuar na exposição dessa carta. Está acabando, né? Faltam alguns versos, alguns versículos. E hoje nós vamos, se assim Deus nos permitir, olhar, investigar e expor os versos de 18 ao 20, ok? De 18 ao 20. Efésios, capítulo 6, versos 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento tão solene do nosso culto, que é a pregação da sua palavra. Que seja o seu Espírito aqui a falar e não o homem. Aviva o nosso coração, ilumina a nossa mente com a sua palavra nesta manhã, e que aqueles que posteriormente irão ver, Senhor Deus, essa pregação também seja edificado pela sua palavra. E assim nós te oramos e te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo agora, ele nos mostrou, né, ele nos mostrou anteriormente, ele nos mostrou as peças da armadura, né? As armas da armadura de Deus, né? Ele vem falando sobre ela, trouxe 6 armas aqui e nos ensinou também como devemos usá-la, e que a gente também não poderia descartar nenhuma arma dessa, né? Nenhuma arma poderia ser descartada, porque, né? Ele fala, o bom soldado de Cristo não pode sair à guerra contra um tão grande inimigo, que é Satanás e seus demônios, pelo seu próprio poder, mesmo que ele usasse toda essa armadura. Presta atenção nisso. Agora a gente vai entrar para uma outra peça, a última, a sétima, né? A sétima arma, que ela não faz alusão a nenhuma arma do contexto das vestimentas do soldado romano, né? Então, um bom soldado de Cristo, se ele sair com toda a armadura de Deus, ele está lá o cinturão da verdade, ele está com a couraça da justiça, está com a sandália do Evangelho, ele está com o escudo da fé, ele está com o capacete da salvação e está com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está com tudo isso, está com ele lá. Mas, se ele não tiver essa sétima oração, de nada vai adiantar aqui. Essa sétima arma, desculpa. Já falei a arma que é, né? Se ele não tiver a oração, nada vai adiantar daquilo. Ele tá com, eu tô com toda a vestimenta, né? Mas se ele não tiver revestido da bênção do Senhor,
para ele ir à guerra, nada daquilo vai adiantar. Deixa eu ir com a espada, com o escudo, falou que eu tenho que andar com isso. Tá bom, eu vou andar. Mas o cara anda com isso como se fosse nada. Ele anda com isso sem o poder da oração. Entende? Isso não adianta. Então, esse guerreiro, ele deve orar pedindo a bênção de Deus, não só para si, mas também para os seus companheiros de batalha. A saber quem? Os santos. É o que Paulo vai começar a falar aqui. Suplicar por todos os santos. Por todos os santos. E é através, irmãos, da oração, né, que é essa cereja do bolo, que todas as outras armas agirão eficientemente. Entende? É através da oração que essas armas, elas terão a sua eficiência, a sua eficácia. Sem a oração, complicado, né? Sem a oração, nós não conseguiremos usar esta arma, estas armas sem que a gente venha a falhar com alguma delas, entende? É necessário que nós oremos para que essas armas sejam eficientes em nós. E não oremos só por nós, é como Paulo vai falar, por todos os santos. Por todos os santos. Então, o versículo 18 começa: orando em todo o tempo com toda a oração. Primeiro, irmãos, Paulo vai dizer que devemos orar todo o tempo, né? Mas como oraremos todo o tempo, ou o tempo todo? Será 24/7 da oração, né? 24 horas, 7 dias por semana, 24/7 quer falar isso, né? 24 horas, 7 dias por semana, sem parar, você para a sua vida só para ficar orando, não tem como, não vai ter nem o que falar, não tem nem o que falar, né? E os nossos afazeres, né? Como é que ficam? Com certeza, irmãos, isso é impossível, orarmos assim. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Orando em todo o tempo. O que ele quer dizer aqui com esse todo o tempo? Né? Ele quer dizer sempre, todos os dias, em todas as vezes que orares. Lembre-se dos santos, várias vezes ao dia, sempre que puder, ore. Separe durante o dia momentos de oração. Eu vou orar de manhã, vou orar de tarde, vou orar à noite. Show! Glória a Deus! Que tem gente que nem ora. Se você ora 3 vezes ao dia, basta. É uma oração verdadeira, né? Não é orar Pai Nosso, não. Não que não seja certo isso, não é isso que eu vou falar, mas não é isso, é orar pelos santos, né? Não desistindo de orar, né? Não desistindo de permanecer em oração. Separe, irmãos, momentos durante o seu dia para fazer oração a Deus, para buscar a Deus. Senhor, eu separei este horário para orar ao Senhor. E assim você faz. Tome isso como... Irmãos, a oração, ela não é uma oportunidade. Preste atenção nisso. A oração é uma disciplina. Você tem que se disciplinar em orar. Ore de manhã, já estou dando a dica, hein? Ore de manhã, ore de tarde, ore à noite. Levantou, ora. No meio da tarde, ora. Vai dormir, ora. É assim que se faz. Um verdadeiro crente. Se quiser orar mais, amém. Amém. Mas se discipline, separe momentos do seu dia para orar, para ler a palavra de Deus. Quando eu tiver tempo eu oro.
sinto muito, essa oração não vai subir. Nunca, jamais o crente deve abandonar a oração. Assim como Paulo fala que nós temos que usar essas armas, a oração faz parte dessa armadura. Sem a oração, todas essas armas que estão na armadura não vão fazer efeito contra o inimigo, porque você está totalmente despreparado. Você tem as armas, mas a oração lhe falta fé. Lhe falta fé. Qual é o tipo de oração, né? E de que forma devemos orar? Ele diz, Paulo vai falar aqui, ó, orando todo o tempo, orando, né? E súplica no Espírito, né? Com toda a oração, né? Orando com toda a oração e súplica no Espírito. Que toda a oração é essa? Todas as coisas que você deve pedir a Deus, né? Qual é o tipo de oração, né? Qual é o tipo, né? Você vai orar pelos enfermos, você vai orar pelos pecadores, você vai orar pelos seus, você vai orar pelas autoridades constituídas por Deus, que são o governo que está aí, não importa se ele é mau ou não. Enfim, por causas, por tudo. Mas você deve orar. Abra a sua boca e ore ao Senhor. E ore. Ele vai ouvir. Certeza eu tenho, porque ele está nos garantindo aqui. Porque o Paulo não é um esquizofrênico que vai falar para você orar e não é para orar. Porque aqui é a palavra de Deus. É o Espírito falando através de Paulo que nós devemos orar. Orar como? O tempo inteiro. Com toda a oração, de todo tipo, buscando ao Senhor. Irmãos, nunca deixe de orar um só dia. E várias vezes nesse dia. Nunca negligencie isso. Uma certa feita, um certo homem me confessou que ele volta e meia, ele saía atrasado de casa para o trabalho e ia pela rua igual um maluco, orando ali pela rua de qualquer jeito, mas como se fosse assim algo que se ele não orasse, ele não é assim que se ora. Você tem que reservar um tempo, você tem que reservar um local, você tem que reservar uma paz para que você se concentre e ore ao Senhor. E ore ao Senhor. Orando ao Senhor de uma forma que o Senhor vai te ouvir, não é de qualquer jeito. Não se chegue a Deus de qualquer jeito, irmão. Não se chegue ao santo de qualquer jeito. Não faça isso. E devemos orar como? Ele vai falar aqui? No Espírito. E súplica no Espírito. No Espírito de Deus. Pois, irmãos, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Sem o Espírito, não conseguimos orar. Vai até orar, mas não vai, essa oração não sobe, como diz outro, bate no teto e volta. Não sobe. Sem o Espírito, nada podemos fazer. Não haverá eficácia nessa oração se o Espírito não tiver conosco. Então você tem que pedir ao Senhor que te dê o Espírito e que você ore nesse Espírito, no Espírito de Deus. Ok? Então, devemos estar alerta, irmãos, nesta prática de orar. Orando o tempo todo, né? Todos os dias, várias vezes ao dia, com toda a oração. Que toda oração é essa, né? Pelos enfermos, pelas autoridades, enfim, por tudo. E na súplica do Espírito, no Espírito. Por isso que essas que não são orações, eles chamam de
de rezas que os católicos fazem não vale de nada. Não vale de nada, são coisas automáticas, mecânicas, que eles ficam orando e não valem de nada aquilo. Aquilo não sobe para os átrios do Senhor. Não sobe. Eles não fazem aquilo de coração, parece uma mantra, né? Quem já viu eles rezarem o rosário, né? Ficam naquele coisa, no rosário fica rezando, o Credo, Ave Maria e o Pai Nosso. Credo, Ave Maria e o Pai Nosso. E tem um outro, não sei qual é o outro. Aí eles ficam passando aquela bolinha que não serve para nada. Aquilo é crendice, superstição. Devemos orar com o coração, orar ao Senhor com as nossas palavras, no Espírito, não no rosário ou essas rezas brabas aí que eles fazem. Então, devemos estar alerta nessa prática de orar, na constância dela, principalmente por nossos irmãos, principalmente para os nossos irmãos. Percebam, irmãos, que a oração não é um ato egoísta, mas sim orar pelos outros. Ela não fica para si, você não ora só para si. Não que seja errado você orar para si, não, mas você deve orar pelos outros, por outros. O melhor é que você ore para os outros, não por nós mesmos. Não por nós mesmos. Filipenses 2,4 vai falar assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atente só o que é para si, mas para os outros. Saiba olhar para a vida do seu irmão e orar pela vida dele, pedindo a Deus que ele possa ser agraciado e abençoado pelo Senhor. Entende? A oração, meus irmãos, não deve incluir apenas clamores por ajuda própria, mas também pelos outros. Não deve incluir somente ajuda por si e pelos outros. Também deve incluir a confissão de pecado, a profissão de fé, a adoração, a ação de graças e a intercessão. São coisas que tem que estar, são elementos que tem que estar dentro da oração, que você vai orar no Espírito. Vejamos agora alguns textos que corroborarão com a nossa pauta desta manhã. Primeiro texto que eu quero ir, é bastante, viu? Mas vamos olhar todos. Lucas 18. Eu vou achar e vou ler, não vou esperar os irmãos, senão a gente não vai conseguir concluir. Os irmãos marquem aí, depois em casa vejam. Ok? Lucas 18, verso 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você deve orar sempre e nunca desfalecer. Ele vai falar de um juiz aqui, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Então, esse juiz estava ali, chega uma viúva e implora ele para que ele dê causa ganha da causa dela, né? E aí ele diz lá no final, no versículo 5, eu vou dar uma pulada, senão a gente não vai andar aqui, tá? Ele diz no versículo, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, o que ele está falando? Se a viúva importunou o juiz, ela não desistiu daquilo que ela queria e ele cedeu a ela, quanto mais Deus, né? Ele vai falar aqui,
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Né? Ainda que tardio para com eles. Então, a primeira coisa que aprendemos aqui, que a oração não pode parar. Naquilo que você quer, pede a Deus. Lógico, diante da palavra. Não, eu quero um carro, vou pedir. Não, isso não é oração. Mas eu vou pedir exemplo pela conversão de um filho meu. Insiste nessa oração, porque é a palavra de Deus. Insiste, que pode ser que Deus venha a te conceder esta alegria no seu coração. Peça, não por si próprio, peça para outros. Insiste nessa oração, insiste. Senhor, me cura da minha incredulidade. Olha só, pronto. Senhor, me tira essa incredulidade de mim. Eu não creio, eu não consigo entender, eu não consigo ter fé. Me dê fé, Senhor. Me dê fé. Se você pedir isso acreditando que o Senhor vai te dar fé, Ele não vai te dar, Ele vai te negar? Eu duvido. Lucas 11, que é outro caso também de persistir na oração, é a importância de perseverar na oração. Lucas 11, ele vai falar aqui a partir do versículo 1, vai falar: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele vai falar aqui, é a oração que ele que ele chama a oração do Pai Nosso, né? Os católicos que deram esse nome aí, né? É uma oração, mas aqui você não tem que repetir ela mecanicamente. Aqui está o conteúdo de que toda oração deve ter. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas aqui, essa oração que vai do versículo 2 ao 4 é o conteúdo que toda oração a Deus deve ter. E aí ele fala na perseverança, né? Versículo 5 aí, ó. Qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar. Ele não tinha nada em casa, ele foi importunar este amigo na madrugada, acordando, e este amigo falou, né, que não poderia dar, mas na insistência dele, ele acabou dando o pão, né, para que ele parasse de perturbar, né? Aí Jesus vai falar assim, ó, no verso 8: digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, porque ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, não lhe dará uma pedra? Aliás, lhe dará uma pedra? Não, né? Lógico que não. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará peixe lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha só né? As loucuras, né? Claro que não. Então ele fala: pois se vós, né? Se nós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Entenderam? Que melhor coisa, que melhor bênção há neste mundo
do que você ter o Espírito Santo de Deus. Não há bênção nenhuma. Não há. Né? Se você pede ao Pai, ele fala assim, se você pedir, será dado. Se você buscar, será achado. Se você bater, será aberto. Faça isso, persevere. Está falando aqui para você perseverar. Persevere nesta oração, nesse pedido. Irmão, tem coisas que eu peço há anos. Há anos. Não cabe aqui que isso é um particular meu. Mas eu peço há anos. Já fui atendido? Não. Ainda não. Você é atendido? Eu não sei. Eu quero que sim. Eu peço, senão eu não pediria a Deus. Eu peço sim, eu quero que seja. E estou acreditando que um dia Deus pode me alegrar o meu coração. Ou pode ser após a minha morte. Eu já ouvi casos, eu não me lembro agora de quem foi. A mãe orou pelo filho, pela conversão dele. Ela morreu e não viu o filho convertido. Depois o filho se converteu, pós-morte. Ela não viu isso, mas verá ele no céu. A oração dela valeu. Então não deixe de orar, persista na oração. Por mais que você ache que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada para Deus é impossível. Nada. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Persevera na oração. É isso que ele está falando. Persevera, insiste em orar. Insiste em orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: orai sem cessar. Simples assim. Orai sem cessar. Ah, pastor, isso é uma opção? Pinóia. Isso é uma ordem. Isso é doutrina. Doutrina. Isso aqui é doutrina, não é opção. Doutrina não é opção. É doutrina. Ore. É ordem. É importante você orar. É importante você orar. E a oração, irmão, com graças, com ação de graça, ela deve ser feita. O que é ação de graça? É o agradecimento, né? E também para que nos seja aberta portas, para que possamos pregar o Evangelho. É o que o apóstolo Paulo vai falar ali. E ele fala aqui, ó, vamos lá, em Colossenses 4, verso 2 a 4. Primeira coisa que ele está falando aqui, ó, perseverai em oração. Irmãos, eu podia parar aqui agora a pregação, porque o recado já está dado. Orai sem cessar, persevera na oração. Ele fala aqui, ó, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, ó, pelos outros, né? Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual estou também preso. Ele estava preso, tá? Estava preso em Roma, para que o manifeste como me convém falar, da forma certa que Paulo deve falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ele pede para que orem por ele e pelos que estavam ali com ele, para que fosse aberta uma porta, para que ele falasse corretamente o Evangelho de Cristo para aqueles que estavam com eles ali. Que coisa, né? Que coisa. Que coisa. E orando com o Espírito de Deus, pois Ele é quem intercede por nós. Não é o que ele... Irmãos, eu estou falando tudo que está aqui, ó. Súplica do Espírito, não foi que eu comecei a falar aqui? Vamos agora a texto que ele vai falar. Romanos 8, verso 26 e 27, vai falar aqui, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, ó. Sabe o que ele está falando aqui? Nós não sabemos falar. Necessitamos de quem? Do Espírito. É a confirmação do texto que ele fala lá. Olhe com a súplica no Espírito. Né? Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ó, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? O que é isso? Ele intercede com as nossas aflições. E aquele que examina os corações, ó, quem é que examina os corações? Deus. Sabe qual é a intenção do Espírito. Do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Não há outro meio de você orar a não ser pelo Espírito. E é ele que intercede pelos santos. Não é Maria, não é São Paulo, São Pedro, São João, Santo Antônio, São Miguel, São sei lá das contas. Isso são crendices, superstições católicas, romanas, apostólicas. Heresia. Heresia. Não peça intercessão por essas pessoas, por elas, né? Eu oro a São Paulo para que ele seja, né? Eu oro a São Jorge, oro não, rezo, né? Reza a São Jorge, esquece isso mesmo, para com isso. A oração, a Bíblia é bem clara. Quem intercede por nós é São Paulo? É São João? É o Espírito Santo de Deus. Não há outro meio de intercessão. Não há outro meio. Que eles são homens que morreram, foram santos, sim, como nós. Foram usados por Deus maravilhosamente, milagrosamente, são nossos irmãos. Mas eles não podem fazer nada. Estão mortos. Mortos. Vão ressuscitar? Vão, no último dia. Por enquanto estão mortos, estão aguardando a ressurreição. Certo? Mas quem está vivo hoje? Quem está pronto hoje? O Espírito Santo de Deus. Ele está vivo e ele faz com que essa nossa oração, que a gente não sabe falar, chegue aos átrios de Deus como incenso suave às suas narinas. Aleluia por isso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. E aí ele fala para orar para todos os santos. Tiago, ore por todos os santos, pelos doentes, pelos tantos físicos, né? Como os doentes espirituais. Uma doença física da carne ou a doença do coração, que é o pecado. Ore por todos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore com fé naquele em que você está a pedir qualquer coisa, que é Deus. Ore com fé. Tiago, carta de Tiago, epístola, né? Deixa eu achar, Tiago. Tiago, capítulo 5, verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. O que é isso? Aflito o quê? Aflito da alma, né? A pessoa às vezes está depressiva e tal, você ora pela aquela pessoa. Agora, está alguém contente? Cante salmos. Por isso nós só cantamos salmos aqui. Está, ao verso 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Sareis de quê? Das suas enfermidades espirituais, dos seus pecados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E não choveu, né? Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Eita! Será que nós somos capazes disso hoje? Dessa fé, né? Não de parar de chover, né? Mas dessa fé, isso foi um milagre. Mas essa fé que Elias tinha, né? E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É isso, é acreditando que Deus vai te conceder aquilo. É isso. Acreditando que o Senhor vai te conceder aquilo que você pede a Ele. Ele fala aqui no início da carta, em Tiago 1, ele vai falar aqui, versos 6 e 7, ele diz aqui, ó, peça, porém com fé. Ele está querendo a sabedoria. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Como? Sem fé. Lembra que eu falei da reza automática? Pai nosso, Ave Maria, credo, sinto muito, não há fé nestas rezas. Não há. Há uma crendice, uma superstição. Ok? Ore pelas autoridades, irmãos. 1 Timóteo 1,3 vai falar, eu não vou lá porque a gente vai avançar o tempo aqui. Ore pelas autoridades. E quem nos mandou, olha só, olha que texto lindo. Vamos lá em Jó. Não tá só no Novo Testamento. Ah, pastor, você só vê o Novo Testamento. Não, vamos em Jó. Vamos no Antigo Testamento. Vamos lá no Antigo. Se não é ordem. Se não for ordem, eu não sei o que é mais. A oração. Jó 42. Livro de Jó. Capítulo 42, verso 8. Diz assim, ó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros. Isso é o Senhor falando com os amigos de Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós, e o meu servo orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei. O que ele está falando? Deveras eu aceitarei a oração dele por vós, para que eu não acabe com vocês. Porque aqui ele estava falando dos amigos de Jó que falaram contra Deus. Ele falou, faz os sacrifícios e o meu servo orará por vós, para que eu não consuma vocês. E eu vou ouvir o meu servo. Eu vou ouvir o meu servo. Aqui, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Entenderam? A oração é para que não consuma aquela pessoa. E o que a gente faz hoje? A mesma coisa. Orar para que Deus não consuma aqueles que estão falando mal, falando contra, rejeitando a palavra. Os nossos parentes, nossos amigos. Faz parte, ore, né? Para que eles venham assim. Existe, olha aqui, Novo Testamento, Antigo Testamento, de novo, vamos lá, Gênesis 20. São só provas, né? Para que alguém fale, né? Questione, fica questionando.
só o Novo Testamento, não, o Antigo também. Gênesis 20, verso 7 e 17, diz assim, verso 7. Está falando de Sara. O rei pegou Sara achando que era irmã de Abraão, e não era esposa, né? Era irmã também, mas esposa. Era meia-irmã, né? Só que Abraão mente para que ele não morra, né? E leva a esposa dele, mas o Senhor não permite que ela seja tocada. Aí ele manda aqui, ó, ele fala aqui, ó, falando com o rei. Deus falando com o rei, ó. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Está falando de Abraão. E rogará por ti, ó. E rogará por ti. O que é rogar? É orar, irmãos. Orar. E rogará por ti para quê? Para que vivas, que eu não te mate. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E Deus tinha jogado uma maldição nas mulheres, elas tinham se encerrado os ventres delas. Olha o verso 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. A oração. Aí alguém vai dizer assim, então, se Deus ia fazer... Não, Ele quer que você ore, irmão. Mas para que eu vou orar se Deus... Não, se você não orar, não vai acontecer. É simples assim. Se você não orar, não vai acontecer. Não vai. Mas eu posso mover a mão de Deus? Não. Não pode. Ninguém move a mão de Deus. Pode ser a maior oração do maior santo do mundo. Ninguém move a mão de Deus. Mas se você orar e essa oração estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele lhe concederá. Mas você tem que abrir o seu bocão e orar. Abra sua boca e ore. Ore. Com arrependimento, com obediência. E ore. Não ore de qualquer jeito. Chegue a Deus arrependido. Chegue a Deus com obediência. Com reverência. Com reverência ao Senhor. Ele é o único que merece reverência. Mais ninguém. Ok? As nossas petições, irmãos, sejam conhecidas através da oração. Aquilo que você quer, ela... Aí vai ter alguém falar assim, mas a palavra diz também que Deus conhece as nossas necessidades, Ele dá. Sim, mas você tem que pedir. Você tem que pedir, né? Você tem que pedir. Eu estou falando para crente, irmão. Não é para ímpio, não. Para crente. O crente tem que pedir. É necessário. Deus gosta de ouvir a nossa voz. Porque isso nos mostra diante dele que nós somos completamente dependentes dele. É isso. É a dependência. A oração nos traz uma dependência. Se nós não orarmos, essa coisa não vai acontecer. Eu vou mal viver, não vou bem viver. A oração nos traz um alívio, uma paz. Eu orei a Deus, agora eu aguardo no Senhor. Agora eu espero no Senhor. Agora eu aguardo no Senhor. As nossas petições devem estar aos pés de Deus, através da oração. Sejamos completamente dependentes de Deus. Filipenses 4:6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Este é o momento que nós devemos orar. Nos achegarmos aos pés de Deus com súplicas e com ação de graça e depositar nele os nossos anseios, as nossas aflições. Senhor, eis-me aqui, um servo aflito, pecador e miserável, mas pedindo a sua misericórdia, me acode, me socorre.
Não me deixe nas mãos dos meus inimigos. Não me deixe ser humilhado por eles. Me socorre, Senhor. Me socorre. Lucas 21:36 diz que nós devemos ser vigilantes nesta oração. Não é o que ele vai falar? Persevera nela. Persevera, seja vigilante. Lucas 21:36 diz assim, ó: vigiai, pois, em todo tempo. Ó, em todo tempo, orando. Como é que vai ser a sua vigia, homem de Deus e mulher de Deus? Orando. Orando. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O Senhor vai falar assim: quando eu vier, quando eu voltar, será que eu vou achar fé nesta terra? Será? Ele deixa, né, que os discípulos deles eram tudo incrédulos, irmão. Tanto é que Pedro nega ele 3 vezes. Tomé, olha, não, só se eu tocar nele, só se eu ver. Vocês estão falando aí, eu não creio. As de Maria vão falar para Pedro, João lá, os discípulos também não creem que ele ressuscitou, e ele já tinha falado. Incrédulos. Então ele fala aqui, ó: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para ser dignos de evitar que essas coisas que viriam, né, que viriam sobre a terra, não atingisse eles. Não atingisse eles, né? Evitar esse acontecimento sobre eles. Sobre eles. Porque quem estará de pé neste dia diante do Filho do Homem? Quem estará? Né? Só quem tem fé, irmão. Só quem tem fé. E por último, e não menos importante, Daniel, capítulo 6. Daniel 6, verso 10. Ore mesmo que corra risco de orar, mesmo que isso te dê algum risco. Daniel houve um edito do rei para aquele que adorasse a qualquer Deus fosse preso e morto. E Daniel não faz conta disso, ele vai lá e ora e adora ao Senhor. Olha o que ele fala aqui, ó. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia, ó. Olha a deixa aí, né? 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E aí eles caguetaram a Daniel ao rei, e o rei não teve jeito, porque um edito naquela época não tinha como ser revogado, não tinha como voltar atrás, né? Ele tinha que acontecer. E aí Daniel, ele mesmo correndo o risco, ele sabia do risco, mas ele orou. Ore mesmo que você corra risco, até de ser morto. Não é o nosso caso aqui, nós estamos em paz, graças a Deus. Temos essa liberdade. Mas muitas vezes, muitas pessoas que se dizem crentes, eu não orei porque eu não tive o tempo disso, eu não orei porque... inventam 1 milhão de desculpas. Daniel estava sobre um edito de morte e orou sem temer ao homem, mas temendo ao Senhor que sustentava ele naqueles dias. E nós devemos ser assim, orarmos sem cessar, orarmos todos os dias, e várias vezes ao dia, e a deixa está aqui, ó, 3 vezes, tá? Seja feito isso como uma base, né? Um teólogo, irmão, disse, não vou falar o nome dele: os que não conhecem, abre aspas aí, os que não conhecem a vontade de Deus é porque dedicam um tempo ínfimo ao estudo das Escrituras, não poderão colher fruto das suas orações. Ó,
O ensino das Escrituras está ligado à oração. Não adianta orar sem ter o ensino das Escrituras. Porque você vai orar o quê? Se você não conhece as Escrituras. Você tem que orar, você tem que cantar as Escrituras, salmos. Você tem que orar as Escrituras. E você tem que pregar as Escrituras. Esses são os três pilares do culto. Oração, louvor e pregação. Escritura, escritura, escritura. Por isso que um dos solas é sola a escritura. Ok? Os que não... Aí ele continua aqui. Os que não conhecem as promessas não podem pretender entrar às profundezas das promessas de Deus. Em seus períodos devocionais, caso haja, né? Que o cara que não ora, acho que nem tem isso, mas enfim, caso tenha, ele não vai entrar nas promessas, nem podem participar da profunda e compensadora comunhão com Deus. Em consequência, a oração só de vez em quando, né? Em consequência disso, ele vai orar só de vez em quando, porque ele não tem essa vontade de orar. Aí ele continua aqui, ó. Não haverá perseverança e súplicas, petição por benefícios, porque elas serão escassas. Não haverá perseverança nem súplica no Espírito, lá, né? Não haverá uma profunda comunhão com Deus. Eu oro de vez em quando. Tipo, eu oro quando eu preciso, né? Deus, eu estou precisando assim de um emprego, de uma porta de emprego. Abre essa porta de emprego para mim, né? Aí ora quando preciso. Deus ouve que ele não é surdo, né? Mas ele não atende. Simples assim. Ele não atende. Entendeu? Mesmo que eles peçam, irmão, essa oração deles de vez em quando não será atendida, porque eles não têm comunhão com Deus. As pessoas não são crentes. Ok? Vamos terminando. Dá tempo, vamos lá. Verso 19 e 20. Vamos lá. Vamos voltar lá para Efésios para a gente terminar. Né? Efésios 6, 19 e 20. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Foi o que ele falou lá em Colossenses, né? Que a gente leu lá, Colossenses 4. Para que, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meu irmão, preste bem atenção nesses dois últimos versículos. O irmão Paulo, ele estava preso. O irmão Paulo estava preso em Roma, quando ele escreve Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Estava preso. Ele estava preso. Então ele escreve essas cartas na prisão, né? Isso fique bem claro. Então, e veja qual é o pedido dele para que os irmãos orassem ao seu favor, né? E por mim, para que me seja dada, ó. E por mim. Aí, se não tem nada aqui, vai falar, deve ser para ele ser solto. Ele não pede para ser solto. Paulo não olha para ele. Ele não olha para o seu benefício. Ele olha assim. Aí ele continua, para que me seja dada, no abrir a minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Foi o que ele falou em Colossenses. É a mesma coisa que tem em Colossenses. Para que me abra a porta, para que eu possa levar o Evangelho verdadeiro. Ele não olha... Irmão, quem daqui, inclusive eu, se tivesse preso por causa do Evangelho, você não queria ser solto? E você mandaria um e-mail, né? No caso, um e-mail. Hoje é e-mail, não existe mais carta. Um e-mail para a pessoa. Ou uma mensagem de texto para a igreja. Ó, ore para que eu seja solto. E assim,
Irmão, com certeza, isso é um tapa na cara, irmão, nosso. É uma vergonha para nós. Nós devemos, a partir desse ensino, mudar a nossa mentalidade de que, ó, por mais perrenho ao qual nós estejamos, oremos sempre pelos outros, não por nós mesmos, não que isso seja errado, mas oremos pelos outros, que Deus possa nos dar a oportunidade de pregar o evangelho dele aonde quer que nós estejamos. Aonde quer. Se a gente está no hospital, internado, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Leve o evangelho para os que estão ali do seu lado. Que não deixa de ser um cerceamento de liberdade ali, né? Você não pode sair, você está... Exemplo, nesse caso, ocorra isso, né? Você prega o evangelho. Isso é um tapa na cara. Entende? Se você está em outro canto, preso, né? Paulo estava preso, literalmente preso. Ele não podia sair dali. Ele pede que abra uma porta. E abriu a porta. A palavra dele chegou até os soldados romanos. Cada dia tinha um soldado com ele, e chegou até o castelo do rei, aos seus servos, porque esses soldados levavam a palavra de Paulo até eles. Estou ouvindo, Paulo está falando isso, papai, tem um homem preso que está falando isso. Muitos foram convertidos ali, meu irmão. Convertidos, entende? Que lição, né? Que tapa na minha cara, na nossa. Que lição. Perceba, irmãos, que ele não pede para ser solto ou qualquer outra coisa, ele pede para que seja dada a oportunidade a ele, para falar de Cristo e do Evangelho de paz. A oração que o irmão Paulo pede para ele é que ele tenha a oportunidade, mesmo preso, de pregar o Evangelho. Mesmo preso. A primeira coisa que pediríamos era a nossa soltura, caso estivéssemos presos. Perceba, irmão, o quanto nós devemos melhorar. Não importa o dano que isso nos cause, devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. O verdadeiro Evangelho. Veja que Paulo pede a palavra com confiança, que é o mistério do Evangelho, que é Cristo Jesus revelado hoje nas Escrituras. Vejamos, 2 Timóteo 4, verso de 1 a 4, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, incha a tempo e fora de tempo, corrija, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Pregue a palavra, exorte, corrija, doutrina. Por quê? Ele fala aqui, vê se esse não é o tempo atual, né? Aqui, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje no cenário evangélico do Brasil? É justamente isso aqui, porque deixamos de pregar a verdade aonde quer que seja, deixamos de exortar, de repreender, deixamos de falar de doutrina. E aí entrou em nossa igreja as fábulas, que hoje podemos dizer ser o pentecostalismo e suas vertentes. O arminianismo. Deixamos, porque não ouvimos a palavra de Deus. Em qualquer lugar, Paulo estava preso, pregando, e ele fala para Timóteo, Timóteo, pregue também, em tempo e fora de tempo. Corrija, porque haverá tempos em que eles não suportarão a sã doutrina. É o que está acontecendo. E aí temos séculos
dessa introdução do arminianismo com o pentecostalismo em nossas igrejas, que contaminaram. Isso porque a culpa é nossa, porque nós não ouvimos a ordem para que pregar a verdade com repreensão, com exortação, com longanimidade, né? Com paciência e com doutrina. Qual é a doutrina? A doutrina dos apóstolos. Sem a doutrina dos apóstolos não há evangelho, não há cristianismo. Não há. Porque o Senhor nos deixou ela escrita aqui. Está aqui, ó, nas cartas de Paulo, de João, de Pedro. Está aqui. O irmão Paulo, irmãos, enfrentou as feras de Éfeso por causa do evangelho. Ele disse lá em 1 Coríntios 15, 32, se como homem combati em Éfeso contra as feras, né, que tinha em Éfeso, né? Que me aproveita isso se os mortos não... Ele está falando da ressurreição, né? Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitarão? Não ressuscitam, desculpa. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele combateu as feras de Éfeso. Tinha fera lá e ele deixou uma igreja lá, meu irmão. Tinha feras. Em outro lugar, ele diz assim, ó, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Por quê? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Quem eram os adversários? As feras. Que ele enfrentou, mas ele não desistiu, ele continuou pregando o evangelho. Ele continuou a pregar o evangelho, ele combateu o bom combate, orando em súplica. Paulo poderia, irmão, estar preso fisicamente, mas o seu pedido era que ele pudesse falar livremente do evangelho, não importa, diante de feras qual fosse, ou do próprio rei, ele continuou a combater o bom combate. O evangelho que liberta, o evangelho de paz, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor. Como me convém falar, para que possa falar livremente, né? Em todas as ocasiões, como me convém falar. É o verso 20. Meus irmãos, em outra parte, o irmão Paulo diz para sermos seus imitadores, como ele era de Cristo. Imitemos o exemplo do irmão Paulo, que a nossa oração não seja apenas sobre nós mesmos, mas pelos demais irmãos espalhados por todo este mundo de Deus. E pelo evangelho verdadeiro que muitos, mas muitos mesmos, nesta era, nesta época, estão falsificando. Estamos cercados de adversários, de feras, como Paulo estava em Éfeso. Mas não desistamos, como Paulo não desistiu. Podemos até sermos presos, irmãos, porém, a nossa oração seja não pela nossa libertação física, mas sim pela oportunidade de pregar o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Disse certo teólogo, nesta comunhão de oração, o judeu convertido não deve ignorar o gentio convertido. E vice-versa, né? Nem o ancião ao jovem, nem o livre ao que está em prisão. E vice-versa. Deve haver oração por todos os santos, por todos os nossos irmãos, porque Deus, em Deus não há parcialidade. Sigamos o exemplo de Paulo, como ele seguiu o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sem parar, até cair gotículas de sangue. Sei que não vai acontecer isso, mas é uma hipérbole que eu quero falar com vocês, um exagero. Oramos até nós sangrarmos pelos nossos irmãos. Amém? Deus possa edificar essa palavra em nossos corações e que nesta semana
possamos refletir, meditar nesta palavra, para que assim possamos orar sempre, todos os dias, sem parar, sem cessar, para todos, em súplica no Espírito, não só por nós mesmos, mas pelos os que estão à nossa volta, que ainda não conhecem ao Evangelho. Amém.